Graça e paz, irmãos. Nosso culto doméstico de hoje, nós vamos assistir um vídeo, pelo menos nesse momento inicial do nosso culto doméstico, um vídeo tirando as principais dúvidas em relação ao culto doméstico da quarta-feira passada. Então hoje nós vamos abordar 1 João, capítulo 1, do verso 32 até o verso 51. Lembrando que nós vamos extrair as principais lições e algumas dúvidas. Não é algo... uma análise mais aprofundada, mas basicamente são os pontos principais, em resumo, do nosso último culto doméstico. Espero que Deus possa nos abençoar. Vamos ler a partir do verso 32, nessa primeira porção, 32 até o 34. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, nós estamos dando continuidade, né? Vimos na última quarta-feira, na penúltima quarta-feira, do verso 1 até o verso 31, e na oportunidade de hoje vamos falar um pouquinho a partir do verso 32, tá? Então, vou começar com algumas lições importantes, né? A primeira delas é que o Antigo Testamento ele previu o tempo de redenção como o tempo quando o Espírito seria derramado sobre o povo de Deus. Paulo vai se referir a Jesus como o segundo Adão, que veio como Espírito vivificante. Esse termo é encontrado lá em 1 Coríntios, capítulo 15, mais especificamente no verso 45. Uma outra coisa que é interessante é que depois do seu retorno aos céus, esse nosso ajudador celestial, que é o Espírito Santo, ele viria para habitar o seu povo. Então é deixada essa promessa aí daquele que realmente viria para habitar em nossos corações, tá? E uma coisa importante também é que esse que viria como nosso Consolador, que é o Espírito Santo, nós seríamos batizados por ele. Esse batismo no Espírito Santo ocorre com o novo nascimento, que faz daqueles que são pecadores, desamparados, filhos e filhas de Deus. Então esse é um ensinamento muito importante desses versos iniciais aqui do Evangelho de João. Tem outra coisa que é importante também a gente registrar, é que esse é o modo de João referir-se àquela voz celestial que acompanhou o Espírito enviado do céu, como registrado em Mateus 3,12. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, nesse foco no Espírito Santo, é importante a gente falar, porque essa declaração da parte de João é extremamente importante, porque João é o último dos profetas da antiga ordem. Desde João não existe mais o ofício de profeta como nos tempos do Antigo Testamento. Então ele, como profeta, fazer esse registro, né, e ser essa testemunha, né, da descida do Espírito Santo sobre Jesus, né, vindo como forma de pomba, é muito importante, porque dá respaldo para mostrar que Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus e é Deus verdadeiramente. Outra lição aí dessa porção é que nós precisamos entender que, por ser filho, Cristo não foi criado, tá? Mas Cristo foi gerado, né? Como nós estudamos na semana passada, e consta nos versos iniciais da primeira epístola, no primeiro capítulo, na verdade, né, de João, Cristo estava na criação, então ele é eterno, ele foi gerado humanamente, em sua natureza humana. Isso a gente tem que defender isso também. Mas sua natureza é divina, sua natureza é eterna. Então, louvado seja Deus por isso. Verso 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e o seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles lhe disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª. Então, assim, temos mais algumas outras lições importantes aqui, né? Ao ser visto passar, Jesus é identificado como o Cordeiro de Deus, tá? Aquela figura do Antigo Testamento, onde o Cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito algum, era oferecido em favor da remissão dos pecados e perdão dos pecados pelos sacerdotes, sendo que na figura que nós contemplamos aqui, nós vemos Jesus sendo o sacerdote, aquele que oferece, aquele que intervém, na verdade, né, aquele que é o intercessor, e ao mesmo tempo ele é o Cordeiro, mas ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Santo de Deus. Então esse é um ensinamento muito importante aqui dessa porção do texto do Evangelho de João. Aí nós vimos que os discípulos
seguiram Jesus e questionam ele, né, e perguntam onde ele mora. Isso foi até uma das dúvidas lá de alguns dos irmãos, onde é que Jesus morava. Então a gente tem que entender que boa parte da vida de Jesus morou na Galileia, né, durante pelo menos em Nazaré, durante pelo menos 30 anos, né, exerceu um ofício, né, o ofício de carpinteiro, né, era a sua profissão, então passou muito tempo ali e ele passou a peregrinar naquela região da Galileia, né, aquelas regiões ali circunvizinhas. Então assim, não é especificado aqui se ele estava numa hospedagem e tal, e realmente esse aqui é um detalhe do texto, mas o fato é que Jesus foi e mostrou aos seus discípulos onde é que ele morava, né? A gente não sabe se uma habitação temporária ou uma habitação mais duradoura ali, especificamente naquele contexto aqui que foi relatado aqui o texto. E esse aqui, e aí nós terminamos aí essa porção do verso 29. Verso 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte que Jesus ia a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, tem uma coisa aqui que é bem interessante, foi até gerada uma dúvida, né, entre os irmãos. Né? Por que Jesus mudou o nome aí de Pedro, né? Na verdade, Simão, filho de Jonas, ou filho de João, né, para Pedro. A cultura judaica tem uma particularidade muito importante, porque assim, os nomes tinham muito a ver com a personalidade das pessoas, né, do portador do seu nome. Então, sempre que era colocado o nome numa pessoa, existia uma característica naquele nome que identificava aquela pessoa. Então, no caso de Pedro aqui, Pedro como figura, né, como a pedra, né, como aquela pedra que foi tirada do alicerce principal, que é Cristo Jesus, né? Jesus primou por mudar o seu nome para ter essa identificação. Como no caso, por exemplo, de Jacó, que é usurpador para Israel. Então, na cultura judaica tinha muito essa questão aí de mudança de nome, aí já respondendo uma dúvida dos irmãos levantada no culto da semana passada. Tá? E aí, seguindo a sequência do texto aqui, tem uma outra coisa que é importante também da gente destacar, é que é declarado que eles acharam o Messias, então aquele que viria como portador de uma mensagem de salvação, onde ele mesmo seria a salvação, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o Evangelho de João é repleto de figuras tão importantes e ao mesmo tempo de termos tão utilizados muitas vezes no Antigo Testamento. E por falar no Antigo Testamento, o verso 45 vai dizer que Filipe achou Natanael e vai lhe dizer assim: nós achamos aquele que Moisés escreveu na lei. Mas se a gente remontar ao Pentateuco ou nos profetas maiores e menores, a gente não vai ver especificamente o nome Jesus sendo lá profetizado. Mas de Gênesis até, é claro, quando nós chegamos no advento do Novo Testamento, nós vemos claramente a esperança de um Messias, a esperança de um Salvador, a esperança daquele que viria para mudar e restaurar todas as coisas. Então Jesus é realmente profetizado desde Gênesis, lá no proto-evangelho, já nos capítulos iniciais de Gênesis. Então ele fala claramente, esse é aquele que Moisés escreveu na lei. Jesus de Nazaré, filho de José. E aí também destaca a humanidade dele, porque ele poderia ter passado despercebido para aquelas pessoas, porque ele era filho de José, o carpinteiro. E até seus 30 anos, ele foi uma criança, um jovem, depois exerceu uma profissão como uma pessoa normal, como eu e você. Então, aqui é muito interessante, né, porque vai destacar dois aspectos muito importantes, da divindade, aquele que foi prefigurado, aquele que foi profetizado no Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo Jesus como homem, na sua natureza o homem, aquele que foi 100% Deus e foi 100% homem, que é 100% Deus hoje e continua 100% Deus hoje, e nós cremos nisso firmemente. Verso 47. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem ver. Essa foi até uma dúvida que foi
perguntado, um questionamento levantado por alguns dos irmãos, né? Por quê? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, então possivelmente existia um preconceito pelo tamanho da cidade. É uma cidade que não é falada no Antigo Testamento, né? Ela não é citada no Antigo Testamento. Então, por ser uma cidade pequena, é como se fosse um menosprezo, né, de certa forma. Isso que alguns comentaristas dizem, né, que de certa forma era um menosprezo a ser uma cidade pequena, né? Poderia vir uma coisa, alguém conhecido de uma grande cidade, mas de uma cidade pequena, então é mais ou menos esse sentido aqui. Verso 48, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse ele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Foi uma outra pergunta também levantada por um irmão. Por que um verdadeiro israelita? Porque Natanael é identificado como um verdadeiro israelita. Então, assim, Cristo, que conhece o coração perfeitamente das pessoas, identifica em Natanael uma pessoa de índole justa. E tem um ponto também, né? Já que a gente está falando aqui de israelita, também alguns estudiosos defendem a questão da figura de Jacó. Jacó que foi aquele que foi usurpador, enganador, mas que depois, né, Deus mudou a sua vida, né, ao longo da sua história, foi mudando aquela realidade, o seu nome foi mudado para Israel. Então, assim, aqui ele diz, não, nesse Natanael aqui realmente não há dolo. Verso 49, disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Respondeu Jesus e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi, e estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então, onisciência é um atributo específico de divindade. Onisciência é um atributo específico de Deus. Então, Natanael comprovou que Cristo, homem aqui, o Deus homem, realmente era Deus verdadeiro, porque esse atributo é um atributo específico somente de Deus. Verso 50. Jesus respondeu e disse-lhe, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês, coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, uma perspectiva maravilhosa aqui, uma expectativa do que Cristo viria fazer ao mundo, da sua obra que seria consumada, né, por aquilo que ele fez por cada um de nós. Então, essa porção aqui desse primeiro capítulo que nós encerramos do Evangelho de João é muito preciosa para os nossos ensinamentos. Eu espero que todos nós tenhamos tirado lições maravilhosas e que podemos realmente pensar sobre elas, meditar, colocar em prática os ensinamentos para a honra e para a glória do santo nome do nosso Deus. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Irmãos, para finalizar, tem ainda uma pergunta que eu achei bem interessante, né, que foi realizada por um dos irmãos da nossa igreja, que perguntou mais ou menos o seguinte: em João lemos e entendemos que foi Filipe quem buscou a Jesus e a partir dele o seu irmão Pedro foi apresentado a Jesus. Já no Evangelho de Mateus 4,18, em Marcos 1,16 e 20 e em Lucas 5, vemos uma forma diferente de como os primeiros discípulos se juntaram a Jesus, ou seja, este os viu pescando e os chamou para serem pescadores de homens. Então a pergunta aqui do irmão ou da irmã é por que a diferença? Né? Se em um canto é uma pessoa buscando a Jesus e em outro é Jesus buscando as pessoas. Primeira coisa que a gente precisa entender. Quando a gente fala de Mateus, Marcos e Lucas, a gente fala dos evangelhos sinóticos. O que são os evangelhos sinóticos? São os evangelhos que narram fatos muito semelhantes, mas narrados por três pessoas diferentes, mas com um conteúdo muito semelhante. O evangelho de João é um escrito diferente, né? Já, mesmo que os outros três sejam escritos por três pessoas diferentes, mas são três pessoas diferentes que seguiram uma linha de raciocínio muito parecida. E João, ele aborda o evangelho de uma forma diferente. Então não é que o chamado foi diferente, é porque a gente precisa entender que foram pessoas que foram escrevendo as cartas. Então assim, se sentar eu mais três pessoas e formos, por exemplo, ser testemunhas de um fato e pedirem, por exemplo, um relato da nossa parte ao término desse fato, mesmo as três pessoas estando ali no mesmo local ao mesmo tempo, elas vão escrever coisas diferentes. Então, assim, a gente tem que entender que o chamado, nós que acreditamos, né, e defendemos a fé reformada, nós acreditamos que o chamado vem da parte de Deus, é Ele que nos chama, é Ele que nos resgata. Então, só para aparar essa pequena areia, mas só para responder a pergunta do irmão, é mais ou menos nesse sentido. São perspectivas de autores diferentes, né, de testemunhas oculares diferentes. Espero ter esclarecido. Deus abençoe. Espero que o culto de hoje seja uma bênção também para a honra e para a glória do nosso Deus.